caso surpreendente. Onaie começa a conversa dizendo que ela é muito bonita e em seguida pergunta o nome dela. Ela agradece e diz que está com pressa. Ele tenta se apresentar, mas ela pede desculpas e diz que não está interessada. Ele pergunta se ela tem Instagram ou algo do tipo, mas ela diz que não tem nenhuma rede social. Ele fala que pode ser o número dela, mas ela diz que não é uma boa ideia já que ela tem namorado. Ele fala que não está vendo o namorado dela ali e que ela pode ficar tranquila que ele não vai contar e mais uma vez pede o número dela. Ela diz que não e pede desculpas e fala que realmente não está interessada. Ele fala que respeita isso e deseja um ótimo dia para ela. E como mesmo fora do carro ele dá a partida no motor, ela fica sem entender como ele fez essa mágica. E quando ela volta, ele pergunta o que aconteceu. Ela pede desculpas e diz que não sabia que esse carro era dele. Ele fala que não sabia que faria diferença e já ela diz que é um carro muito legal e ele agradece. Então ela se apresenta para ele e ele fala que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta o que aconteceu e ela diz que só voltou para falar com ele. Ele fala que já está saindo, mas como ela não ouve, ele repete novamente. E como ela diz que vai com ele, ele pergunta sobre o namorado dela, mas ela diz que ele não precisa saber. Ele fala que não vai mentir e diz que não gostou da mensagem que ela passou para ele no começo. Ela diz que voltou para falar com ele e ele fala que entende, mas que no começo ela deixou muito claro que não estava interessada. Ela diz que não é verdade, ele pergunta como assim não é verdade. E como ele pergunta se desde o começo ela estava interessada nele, ela diz que sim e fala que por isso que ela voltou. Então ele pede para ela esperar que ele vai sair do carro. Onaie sai do carro e pergunta como mesmo é o nome dela. E depois que ela diz o nome pra ele, ele fala mais uma vez que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta se depois de tudo o que ela disse, se ela quer ir com ele, e ela diz que sim e fala que ele parece um cara legal. Ele agradece, mas fala que no começo ela agiu como se tivesse com medo dele e agora quer entrar no carro dele. Ela pergunta se ele está falando sério, mas ele diz que não é burro e pergunta por que assim de repente ela quer ir com ele. Ele pergunta por que ela resolveu voltar e por que ela mudou de ideia depois de ter dito não pra ele. E como ela diz que gostou da corrente dele, ele pergunta se ela voltou por causa disso. Ela diz que não, então ele pergunta por que ela voltou. E ela diz por que gostou dele. Ele muda de assunto e pergunta pra onde ela estava indo e ela diz que estava indo num bar com as amigas dela. Ele pergunta se então ela gosta de beber e ela diz que às vezes. Ele pergunta o que ela gosta de beber e ela diz que gosta de beber tequila. Bom, e depois disso não demora muito até ele a convidar para entrar no carro e claro, ela acaba aceitando. Como ela fica ali esperando, ele fala que ela pode entrar. Ela fala que está trancado e que não está conseguindo abrir, mas ele diz que é só puxar a maçaneta. Ela fala que não está conseguindo e pergunta se a porta está quebrada. Ele pergunta se ela sabe por que a porta não está abrindo e como ela pergunta por que, ele fala porque ela é interesseira. E depois que ele diz que ela também não é fiel, ela fala que não está entendendo. Ele fala que não vai abrir a porta porque ela é interesseira. Ela diz que quer conversar com ele e que ela não é interesseira, mas ele fala que não conversa com mulheres comprometidas. Landan começa a conversa com essa garota dizendo que ela é muito bonita, pergunta o nome dela e tenta se apresentar. Mas as caras que ela faz até apertar a mão dele desanimaria mais de 90% dos soldados. Mas é claro que não é o caso do Landan porque ele sabe que ele tem uma carta escondida que ele pode usar a qualquer momento. Ela diz que não está interessada e ele pergunta por quê e ela fala porque ela tem namorado. Ele pergunta se realmente ela tem namorado porque ela está ali parada conversando com ele. Então ela diz que apesar de não estar interessada, ela está tentando ser educada, mas que já era para ele ter percebido isso. E é claro que depois de uma dessa ele se despede dela.
E ainda de longe ela começa a dizer alguma coisa, mas ele fala que não está escutando. Ela pergunta o nome dele e ele fala que o nome dele é Landon. Ela pergunta se o nome dele é Landon e ele diz que é. Ela diz alguma coisa, mas ele fala que não entendeu. Ela fala que ela acha que eles começaram com o pé esquerdo. Ele pergunta se é verdade e como ela tenta apertar a mão dele, ele fala para ela ter cuidado com os germes. Ela pergunta o que ele disse e ele fala que ela não queria conversar com ele no começo, mas ela muda de assunto e pergunta se o carro é dele e ele diz que sim. Ela pergunta se ele pode tirar uma foto dela e ele acaba aceitando tirar uma foto para ela. Ela pergunta se ela pode dirigir e ele pergunta o que ela disse, então ela repete a pergunta novamente. E como ele pergunta por que ele faria isso, ela fala que pensou que ele estivesse interessado nela. Ele fala que não é por isso que ele vai deixá-la dirigir o carro e ela pergunta por que não e ele fala porque ele não a conhece. Bom, e depois disso eles ainda ficam ali algum tempo conversando, mas não demora muito até eles decidirem entrar no carro. E nesse momento da conversa eles já tinham decidido sair para almoçar, mas o Landon diz para ela que ele não vai poder ir num restaurante muito caro porque o dinheiro dele está amarrado em um investimento recente. Ela pergunta quanto dinheiro ele tem, ele fala que não vai dizer para ela quanto dinheiro ele tem. Ela pergunta no que ele está pensando e ele começa a sugerir uns restaurantes mais acessíveis. Ela fala que não gosta desse tipo de restaurante e ele pergunta o que há de errado. Ela fala que ela acha que eles deveriam ir num restaurante realmente bom, por exemplo, um 5 estrelas. Ele fala que entende, mas que isso não está dentro do orçamento dele. Então ela diz que ele tem um carro muito bom e que parece que isso não seria um problema para ele. O Landon fala que já que ela está observando o que ele tem, ele pergunta num relacionamento o que ela teria para contribuir e também quais as qualidades dela. E depois que ela diz que ela tem muitas qualidades, ele fala que quer saber já que ele acabou de conhecê-la e ela já quer que ele a leve em restaurantes caros. Ela diz que ela tem muitas qualidades e que só basta ele dar uma olhada para ela que ele vai ver. Ele fala que a única coisa que ele viu é que ela é interesseira. E em seguida ele fala que não curte interesseiras e que ela pode sair do carro dele. Ele fala que tentou dar uma chance pra ela, mas que só conseguiu confirmar que ela é interesseira. O Nair se aproxima dessa garota e começa dizendo: "Meu Deus, você é incrível, qual o seu nome?" Ele pergunta se ela não está ouvindo e ela diz que sim. Ele pergunta o nome dela e pede para ela parar para falar com ele. E depois que ela diz o nome para ele, ele pergunta se ela pode olhar para ele. Ele fala que é uma falta de respeito conversar sem olhar para a pessoa e em seguida diz que o nome dele é Nair e que é um prazer conhecê-la. Ela diz que está com pressa e que precisa ir. Então ele pede o número dela, mas ela diz para ele que realmente precisa ir. Ele fala que não vai demorar mais do que 2 segundos, mas vendo que não estava dando certo, ele deseja para ela um ótimo dia. Mas nesse momento ela pede para ele esperar. Então ele fala que não está ouvindo o que ela disse. Ela pergunta como mesmo é o nome dele. Ele fala que o nome dele é Nair e pergunta por quê. Ela diz que o nome dela é Ashley e que é um prazer conhecê-lo. Ele fala que também é um prazer conhecê-la e pergunta o que aconteceu. Ela diz que ele estava querendo conhecê-la. Ele fala que isso foi no começo, mas que pareceu que ela não estava com tempo. Ela fala que realmente tem um lugar que ela precisa ir, mas que agora ela está com o tempo livre. Então ele pergunta se agora sim de repente ela está com o tempo livre. Ela fala que acabou de receber uma mensagem do chefe dela e ele pergunta se agora ela está com o tempo livre. Ele fala que, para ser sincero, ele não gostou da energia dela e que ela falou de forma desrespeitosa. Ela diz que falou assim com ele porque ela não o conhecia. Então ele pergunta por que ela está tocando nele, já que ela ainda não conhece ele. Ela fala que pensou que ele estivesse querendo conhecê-la. Ele fala que é novo na cidade e que por isso estava tentando se aproximar para tentar fazer uma nova amizade. E como ela diz que eles podem ser amigos, ele pede o número dela. E ela fala que tudo bem e ele pergunta em que ela trabalha. E ela diz que é modelo. Ele fala que viu o tênis dela da Louis Vuitton e pergunta de onde ela é. Ela diz que mora em Houston, mas que ela veio da Jamaica. Então ele pergunta quais são os planos dela para hoje. Ela pergunta no que ele está pensando e ele fala que na verdade não tinha planos e que ia para casa relaxar. E nesse momento ele fala que ela é muito linda e pede para ela dar uma volta.
Ele fala que ela faz exatamente o tipo dele, e em seguida pergunta se ela quer continuar a conversa dentro do carro. Ele percebe que ela não está conseguindo abrir a porta, mas ainda assim pede para ela abrir a porta. Ela fala que não está conseguindo abrir a porta e ele pede para ela tentar novamente. Ele pergunta se ela não quer entrar no carro e ela fala que está tentando. E quando ele fala que já sabe o que está acontecendo e ela pergunta por quê, ele fala que não está abrindo porque ela é interesseira. O Landon se aproxima dessa garota e pergunta se está tudo bem. Ela fala que está tudo bem, então ele pergunta o nome dela, mas ela diz pra ele que não está com tempo. Ele fala que só quer saber o nome dela, mas ela diz que precisa ir. Ele ainda pergunta para onde ela está indo, mas ela deixa muito claro que não está interessada, então ele se despede dela. Mas assim que ela vê ele destravando as portas do carro, ela volta e pergunta qual o nome dele. Ele fala que o nome dele é Landon e ela pergunta se o carro é dele. Ele fala que provavelmente o carro deve ser dele, já que ele está com a chave na mão dele. Ela diz que o carro dele é muito legal e ele agradece. Ela pergunta para onde ele vai e já ele pergunta como assim para onde ele vai. Ele fala que não é da conta dela para onde ele vai, como ela disse ainda há pouco para ele. Ela fala que pensou melhor e que gostaria sim de conhecê-lo. Ele fala que não está conseguindo ouvir muito bem e pede para ela chegar mais perto. E mais uma vez ela pergunta para onde ele está indo. Ele diz que, para falar a verdade, ele estava procurando um restaurante. Ela fala que talvez ela possa fazer companhia para ele, mas ele diz que está até agora tentando entender por que ela falou daquela maneira com ele. Ela diz que não teve a intenção de ser mal educada. Ele fala que não está conseguindo entender por que ela voltou para falar com ele, já que ela não está interessada nele. Ela fala que não sabia e ele pergunta não sabia de quê. E quando ela diz que não sabia quem era ele fala que ela ainda não sabe. Ela diz que está falando a verdade e que quer conhecê-lo. Então ele pergunta cadê aquela energia negativa do começo. E como ela diz que não sabe, ele fala que também não sabe porque ainda está conversando com ela. E ela diz que vai entrar. E já ele pergunta por que ela quer entrar no carro. Então ela pergunta por que ela não pode entrar. E já ele pergunta por que ele deveria. E como ela não responde, ele fala que está fazendo uma pergunta. Então ela pergunta por que ele acha que ela não deveria entrar. Ele fala que acha isso porque ela não está interessada nele. Ela pergunta como ele pode saber que ela não está interessada nele. Ele fala que não vai poder ficar muito tempo ali, mas pede para ela entrar no carro. Ela entra no carro e diz para ele que não foi tão difícil. Ele fala que não estava se fazendo de difícil, mas que realmente não entendeu porque ela não demonstrou nenhum interesse nele. Ele fala que se for esse o caso não tem problema algum, mas que ela não precisa ser mal educada. Ela diz que não demonstrou interesse logo de começo porque ela precisava pensar sobre isso. Então ele pergunta se ela está ou não está interessada nele. Ela fala que também não dá para dizer assim e que vai depender do que ele pode fazer por ela. Ele pergunta como assim o que ele pode fazer por ela e pergunta o que isso significa. Ela diz que se ela vai fazer algo por ele, ele também precisa fazer algo por ela. E depois que ele diz que em nenhum momento ele disse que vai fazer algo por ela, ela fala que antes de se envolver, ela precisa saber se ele vai poder cuidar dela. Ele fala que já conhece esse truque, que ele não vai gastar o dinheiro dele com uma pessoa que ele não conhece. Ele fala que acabou de conhecê-la na rua e que ele sabe que ela é interesseira. Ela pergunta se ele acha que ela é interesseira e ele diz que sim. Ela fala que só estava querendo saber se ele é o tipo de cara que ela estava procurando e que poderia cuidar dela. Ele fala que com certeza não é o tipo de cara que ela está procurando e pergunta por que ele cuidaria de uma interesseira. Ela pergunta se é isso mesmo que ele pensa e ele fala que é exatamente isso que ele pensa. Ela fala que tudo bem e já ele diz que ela é interesseira.